Bom, agora vamos para o teorema 1, que é esse teorema aqui. Ele diz o seguinte, o enunciado, se uma reta, olha só, se uma reta tem dois de seus pontos em um plano, então é uma reta, você considera dois pontos dessa reta. Se essa reta tem dois de seus pontos num plano, né, pertencentes a um plano, então ela está contida nesse plano. Intuitivamente isso faz muito sentido, né? Que você tem uma reta, é como se fosse uma coisa desse tipo. E dois de seus pontos pertencem ao plano. Logo, necessariamente, ela está contida nesse plano. Esse é um teorema que ele tem relação com o estudo de posição relativa. Vamos fazer a demonstração, depois eu falo sobre isso. Então, bora lá. A nossa hipótese é que a gente tem uma reta, que eu vou chamar de R, e dois pontos dela, A e B, pertencem a um plano π, certo? Então vamos escrever isso. A tese é que então ela vai estar contida nesse plano. Então uma reta tem dois de seus pontos em um plano. Como eu escrevo isso formalmente? Eu posso escrever assim, ó, sejam R uma reta, certo? E aí eu considero dois pontos dessa reta que pertencem a um plano π. E A e B, que são dois pontos dessa reta, certo? Dois pontos distintos. Dois pontos distintos pertencentes a um plano π. Pertencentes a um plano π. Então a gente considerou uma reta R, né? E dois de seus pontos, que eu estou chamando de A e B, pertencentes a um plano π, certo? Essa é a nossa hipótese, né? A gente tem uma reta e dois de seus pontos pertencem a um plano π. O que a gente quer mostrar, então, é que ela está contida nesse plano, ou seja, eu preciso mostrar que R está contida em π, certo? Para isso, é bastante sutil essa demonstração. Eu vou recorrer a um axioma da geometria 1 clássico e depois a gente usa o postulado 1. Olha só, eu vou desenhar aqui que talvez fique mais fácil. Vamos desenhar aqui o nosso ambiente. Óbvio que o desenho ele nos dá a noção que o teorema já está demonstrado, porém a representação geométrica ela é somente um suporte para a demonstração, ela não serve para efeitos de demonstração lógica. Então a gente tem uma reta onde dois de seus pontos pertencem ao plano π. Então olha só, aqui estão os pontos A e B e aqui a reta R. Então a gente tem que esses pontos da reta pertencem ao plano, a gente tem que mostrar que essa reta obviamente está contida nesse plano, geometricamente fica muito claro. Como a gente faz isso? Bom, olha só, inicialmente a gente precisa recair no ambiente bidimensional. Eu tenho que esses dois pontos, né, estão sobre o plano π por hipótese, certo? A e B. Se eu estou sobre o plano, eu recaio no ambiente bidimensional, né? A gente está no plano, que é o da geometria 1. E na geometria 1 a gente tem um axioma, né, clássico que por dois pontos distintos passa uma única reta. Esquece por enquanto o ambiente espacial e que esses pontos pertencem à reta R. Eu tenho a rigor aqui dois pontos A e B pertencentes ao plano π, certo? Então, temos que, olha só, no plano π, nesse plano, os pontos A e B determinam uma única reta, que eu vou chamar de S. Os pontos A e B determinam uma única reta S, certo? Então a gente está no ambiente do plano. Óbvio que essa reta está contida no plano porque a gente está nesse espaço bidimensional, né? Está todo mundo contido nesse plano, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu volto para a geometria espacial. Então eu usei o fato desses dois pontos pertencerem ao plano, usei o axioma, né? Eu vou falar aqui que é da geometria 1. Esse é um axioma da geometria 1. Dois pontos distintos determinam uma única reta.
Essa reta eu chamei de S, certo? E agora eu volto para o espaço no contexto de que esses dois pontos pertencem a essa reta R e estão ambos sobre o plano. O que eu quero mostrar é isso, que a reta está contida no plano, certo? E aí, que recurso eu posso utilizar agora? É o postulado 1, né? Por quê? O que diz o postulado 1? Lembrando aqui, ó. Agora a gente volta para o espaço tridimensional. Por dois pontos do espaço, agora a gente está no espaço, passa uma e somente uma reta. Então, olha só, vamos ver nas nossas hipóteses. Esses dois pontos A e B, eles pertencem à reta R, e esses dois pontos A e B pertencem à reta S, por construção, certo? Porque no plano π, os pontos A e B determinam essa reta S, certo? Então, A e B pertencem a R e A e B pertencem a S. Porém, dois pontos do espaço determinam uma única reta, por esses dois pontos passa uma única reta. Logo, então, pela unicidade do postulado 1, existe uma única reta que contém esses dois pontos A e B. Logo, pelo postulado 1, certo? Então, a gente está usando fortemente a unicidade aqui. Pelo postulado 1, temos que essas retas coincidem pela unicidade, certo? Daí pronto, a gente conseguiu mostrar o que a gente queria, porque por construção a reta S está contida no plano π e ela coincide com a reta R. Logo, R está contida no plano π. Portanto, R está contida no plano π, que é o que a gente queria demonstrar, certo? Então é uma demonstração bastante sutil do ponto de vista lógico, né? Mas é necessário fazer esse desenvolvimento. Dá a sensação de que ela é imediata e óbvia, né? Por causa da representação geométrica, porém a representação geométrica não serve para fins de demonstração, ela é só um suporte, beleza? Então, essa é a demonstração do teorema 1. A gente usou aqui um axioma, né? Da geometria 1, e o postulado 1, né, de unicidade de uma reta determinada por dois pontos no espaço. Bom, agora só para comentar, esse resultado ele diz respeito à posição relativa. Por quê? Se dois pontos de uma reta estão no plano, então ela está contida nesse plano. Ele diz respeito à posição relativa entre reta e plano, certo? Se dois pontos dessa reta estão no plano, então ela está contida nesse plano. Existem mais dois casos de posição relativa. Para entender os dois casos, a gente olha para a contrapositiva desse teorema, que é o seguinte: se a reta não está contida no plano, a gente tem duas possibilidades, certo? E aí a gente tem a contra-hipótese. Se ela não está contida nesse plano, então ela não tem dois de seus pontos nesse plano. Porém, se tem 3, tem 4, tem 2, né, em particular, então valeria. Então, se ela não tem 2 de seus planos, ou ela não tem nenhum ponto nesse plano, ou ela tem um ponto nesse plano. Quando essa reta não tiver nenhum ponto nesse plano, ela é paralela a esse plano. Então, esse é o caso de posição relativa. E quando ela tiver um ponto nesse plano, ela é secante a esse plano, ela intercepta o plano. Esse seria o caso onde ela tem um ponto em comum com o plano, certo? Então, com isso, permeando a contrapositiva desse teorema, a gente consegue entender os três casos de posição relativa. E esses três casos dizem a incidência de ponto dessa reta, né? Se ela não tem nenhum ponto em comum com o plano, que é paralela, se ela tem um ponto em comum com o plano, que é secante, intercepta, ou se ela tem dois pontos em comum com o plano, que é esse caso. E nesse caso, ela estaria contida. Beleza? Com isso a gente fecha esse teorema e aí a gente vai no próximo vídeo para o teorema 2.